Vamos repercutir um pouco mais os dados nos Estados Unidos, agora com William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Tudo bem, William? Bem-vindo. Tudo bem? Bom dia para vocês. Prazer estar aqui falando contigo. O prazer é nosso. Quero muito te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando. Expectativa grande para o CPI, mas realmente veio exatamente dentro do que era esperado, né? O que a gente pode falar de repercussão diante desse cenário? No fim das contas, acabou só fortalecendo essa ideia, como a gente viu agora no CME Group também, no Fed Watch, de que é isso mesmo. A queda aí nos juros vai ser de 0,25. Qual avaliação vocês fazem? Não, é exatamente isso, né? A gente tem uma reunião do Banco Central americano na semana que vem, no dia 18, na quarta-feira, né? Eu acho que as apostas estão sacramentadas nesse 0,25 pontos percentuais, mais um corte na taxa básica, o terceiro no ano. A gente teve uma mudança de ciclo esse ano na taxa básica de juros americana, que subiu para a maior alta em décadas e agora começa a ceder. Agora, a questão é que tem muita incerteza olhando para frente. E essas incertezas derivam não do que o Banco Central pensa, ainda que seja importante aquilo que ele pense, mas exatamente daquilo que pode acontecer com a emergência, né, do Donald Trump ao poder e o que ele pode implementar em termos de tarifas e políticas migratórias, porque essas são muito importantes para o cenário de inflação. A gente tem um cenário de inflação que tem se mostrado benigno. O CPI ele veio em linha com o esperado, mas ele ainda está ali com uma inflação de 2,7 nos últimos 12 meses, o núcleo um pouco mais alto. A gente ainda tem algumas pressões inflacionárias, até porque a atividade econômica aqui nos Estados Unidos ela continua robusta, continua firme, a atividade econômica continua forte, PIB crescendo 3%. E aí, você vem com Donald Trump com tarifas e, eventualmente, deportação de imigrantes, isso poderia ser potencialmente inflacionário. Agora, uma coisa é campanha e outra coisa é realidade. Eu acho que o mercado vai olhar muito agora a partir da frente, né? Esse dado, esse corte para a próxima reunião está meio que dado, mas o cenário fica um pouco mais turvo olhando aí para frente. Pois é, vamos falar um pouco sobre esse cenário turvo, porque parece que realmente essas modificações para a próxima reunião, que acontece em 7 dias, já estão mais ou menos contratadas realmente, aparentemente, se nada mudar até lá, a gente está falando de um cenário de queda de 0,25, mas a gente tem um cenário em que Donald Trump, por enquanto, tem falado muito na Truth Social, a rede social dele, em taxação. Muitos países já se preparando para o que deve vir depois do 20 de janeiro, quando Donald Trump toma posse, taxação inclusive do BRICS, se existir algum movimento por parte de criação aí de uma moeda única, taxação também do Canadá e do México em 25%, especificamente esses dois países, muito por causa da questão da imigração ilegal. São movimentos e são posições que a gente sabe que são inflacionárias. Inclusive, a presidente do México, William, mandou uma carta para Donald Trump falando, olha, essa situação que você vai nos colocar, se for realmente acontecer, vai aumentar a inflação no nosso país, mas também aí nos Estados Unidos, né? E é importante lembrar que Donald Trump também foi eleito e eu acompanhei a cobertura, eu estive inclusive lá nos Estados Unidos acompanhando em tempo real as eleições pela CNN Brasil e a gente acompanhou de perto uma insatisfação muito grande por parte dos americanos com a economia, com um cenário de inflação, muitos relatando uma inflação que eles nunca viram igual, William. Eu queria entender como é que fica essa perspectiva por parte dos americanos, levando em consideração que eles certamente querem uma resposta e rápida ao eleger Donald Trump. Não, com certeza, Maria. Eu acho que existem muitas incertezas em relação a 2025. Eu sei que é bem clichê, né? A gente falar em perspectivas e falar de incertezas, mas a verdade é que é isso, assim, porque aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos ecoa no resto do mundo. Se você, de fato, tiver um cenário inflacionário, isso muda bastante as expectativas de juros. E se mexer com o juro americano, mexe com o juro do mundo inteiro, mexe com o dólar, e isso influencia, de fato, o mundo inteiro. O Donald Trump ele tem ciência dessa importância da questão da inflação para a sua eleição. Foi um ponto sensível, digamos assim, na avaliação do governo Biden. E, obviamente, que se você tiver um aumento de inflação aqui, pode ser muito negativo para ele. Em contrapartida, né, parte importante do governo fala muito no aumento da exploração de petróleo, da maior produção de petróleo, como uma forma de diminuir os custos de energia, que são bastante importantes para a produção, e isso ajudaria a retirar um pouco dessas pressões inflacionárias. Você tem também a questão da ganhos de produtividade que vão acontecendo com a inteligência artificial,
e também com a ideia de uma maior eficiência ou redução da burocracia estatal, que é algo que também o governo Donald Trump vem falando. Então, como contraponto a essa a possibilidade de você ter mais inflação por conta de tarifas, tem esse outro lado. E não dá para esquecer também que uma coisa é campanha e outra coisa é realidade. Acho que o Donald Trump ele vem usando muito essas tarifas como uma política de negociação, trazer o México para a mesa, trazer o Canadá para a mesa. Né? A gente viu literalmente o Trudeau, que nunca foi um apoiador do Donald Trump, lá no Thanksgiving, jantando com o Donald Trump para conversar um pouco sobre essas tarifas sobre o Canadá. Então, acho que faz parte da política dele de jogar isso na mesa para trazer, para negociar, para conseguir um acordo melhor para ambas as partes. Eu aproveito para te perguntar qual a avaliação que a Avenue faz com relação especificamente ao Scott Bessent, que vai comandar aí o Tesouro a partir do ano que vem. Existe uma apreensão, a gente está falando de mais um bilionário, agora um bilionário que vai cuidar do Tesouro americano. Não, foi muito bem recebido. Inclusive, a gente viu a curva de juros cedendo depois da nomeação dele, né? Porque é importante. Por que é importante, né, o Bessent? Porque o secretário de Tesouro é quem o Trump vai ouvir sobre a economia. É um cara que vai falar com o Trump sobre a economia e vai levar o recado do mercado na economia para o Donald Trump. E o Donald Trump é um cara que, apesar de todas as críticas, é um cara que ouve o mercado, é um cara que acompanha o mercado, é um cara que tem ações negociadas em bolsa de valores. Então, ele acompanha muito daquilo que acontece no mercado e o Bessent vai passar esse recado para ele. O Bessent sempre falou muito da importância de você reduzir a questão fiscal e eu acho que esse pode ser talvez a grande entrega do governo Trump, que ninguém acredita que ele vai fazer, mas que ele pode surpreender. E aí sim seria uma surpresa bastante positiva a questão de ele conseguir endereçar a situação fiscal. Um problema parecido com o que você tem no Brasil, ou pelo menos é uma questão fiscal que você tem aqui nos Estados Unidos, que ninguém acredita e ninguém falava que o Trump poderia eventualmente endereçar isso, mas tradicionalmente presidentes republicanos foram aqueles que fizeram um ajuste fiscal aqui nos Estados Unidos. Eu sei que o Trump não é um republicano tão tradicional assim, mas com o Bessent do lado dele, eventualmente, né, falando ali no ouvido, olha, essa questão do déficit é importante, a gente precisa reduzir esse déficit, talvez a gente possa ter surpresas positivas e eu acho que a nomeação do Bessent foi muito positiva nesse sentido. E queria aproveitar para te perguntar com relação ao cenário do Bitcoin, porque a gente sabe que as criptomoedas, num governo de Trump, a partir do ano que vem, talvez podem ter um desempenho diferente, diferenciado, inclusive. Donald Trump, que tem defendido muito esse cenário, isso é uma questão que pode vir a preocupar o mercado mais tradicional, digamos assim, diante de um desempenho muito positivo das criptomoedas. A cada nova indicação, a cada novo movimento por parte de Donald Trump nas últimas semanas, a gente vê Bitcoin se valorizando. Não à toa, já passou aí da marca dos $100 mil nessas últimas semanas. E claro que a expectativa é que, a partir do ano que vem, Donald Trump comece a tirar algumas barreiras com relação às criptomoedas que foram impostas durante o governo de Joe Biden. Como é que o mercado enxerga, portanto, esses movimentos feitos por Donald Trump? Que, lembrando, né, Donald Trump era um crítico das criptomoedas, do Bitcoin, inclusive, e agora já mudou de opinião e tem feito esse esforço, aparentemente, para conseguir avançar também com as criptomoedas. Acho que são três motivos, né, que fizeram o Donald Trump mudar. Primeiro, ele, como bom político, ele quer eleitores, precisava de gente para votar nele, né? E a gente sabe que as gerações mais jovens não votavam, não tinham tanto, não se agradavam tanto do Donald Trump. Foi uma forma dele conversar mais com esse público mais jovem, né? Colocar o J.D. Vance, que é um investidor de cripto, e com isso trazer esse público mais jovem também para perto dele. Outro ponto é a questão da hegemonia americana, né? Ou seja, o Bitcoin é uma coisa já global, as criptos são uma realidade, você pode querer simplesmente negar isso ou não observar a realidade ou eventualmente fazer parte. E foi isso que o Donald Trump se deu conta. Então, ou seja, os Estados Unidos também estarem na vanguarda, estarem na frente disso, né? Ou seja, acompanhando de perto isso e não simplesmente tentarem negar isso. E um terceiro ponto é que o Donald Trump ele é um cara que defende a desregulamentação de mercado, uma menor regulação por parte do governo, né? Menos governo na economia. Então, e aí, obviamente, que revendo um pouco das políticas da caça às bruxas que foi o governo Biden nesse segmento de cripto. Agora, é bem verdade que tudo isso que a gente já está conversando aqui vem sendo colocado nos preços, essas expectativas. Não é à toa que as criptos estão nas máximas históricas. E me preocupa ver alguns excessos que voltam a acontecer, né, especialmente no mercado de cripto,
tal qual a gente viu lá em 2021, né? As NFTs, os macacos que valiam milhões de dólares. Agora, recentemente, o bilionário que foi lá e comprou uma banana por alguns milhões de dólares e comeu a banana. Esses exageros é que me preocupam, que são sinais que eu acho que devem gerar alguma cautela aí para o investidor de cripto, né? E contrapor um pouco aquela ideia do to the moon, né? Que se fala muito, né? Até a lua, né? Nas cripto. E queria te ouvir também, William, sobre a relação de Donald Trump com Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, porque a gente acompanha essa relação deles há bastante tempo. Donald Trump sempre critica. Essa semana ele disse que não vai remover o Jeremy Powell da cadeira de presidente. Inclusive, Jeremy Powell disse que se Trump pedisse para ele renunciar, ele não renunciaria. Mas ainda assim, Trump, apesar de dizer que manteria, então, o Jeremy Powell por lá, ele voltou a fazer críticas muito duras ao Federal Reserve. Jeremy Powell, que tem feito uma avaliação de modo geral de que a economia agora está ficando menos aquecida lá nos Estados Unidos. Exato. Eu diria que é do jogo, né? O Trump tem o direito dele de reclamar, ele tem o direito dele de criticar, e o Powell também tem o direito dele de dizer, olha, não vou sair porque por lei eu não preciso sair, né? E de fato está correto, tá? Então, acho que ambos são corretos, né? Estão fazendo aquilo que podem fazer, o que devem fazer. Agora, uma coisa que eu acho importante salientar, o Donald Trump, ele sabe que incerteza demais é ruim para a economia. A gente viu isso em 2018, quando ele começa a impor tarifas da China e a guerra comercial foi mais deflagrada. Ela sempre existiu, mas ele torna mais público, né? Quando ele vai no Twitter e fala e tudo mais. E ali, a partir de 2018, a gente viu que começou um pouco uma queda do investimento privado aqui nos Estados Unidos. Isso por quê? Porque incerteza demais é complicado. Quando você gera uma incerteza, qual vai ser o presidente do Banco Central? O Trump pode ser que tire o cara lá. O Trump vai impor tarifa sobre a China. Como é que eu vou importar meus produtos da China? Será que faz sentido eu construir uma nova fábrica se o meu insumo que vem do México agora vai custar mais caro? E por aí vai. Então, todas essas incertezas, elas podem ser ruins para a economia. A incerteza demais é ruim para a economia e o Trump entende muito disso. Ele foi eleito, né, com a percepção do eleitorado americano de que ele seria um cara melhor para cuidar da economia. E eu acho que ele vai cuidar exatamente disso para tentar... E essa questão do Banco Central, a meu ver, seria gerar uma incerteza desnecessária, você simplesmente criticar e querer trocar o Jerome Powell, que está fazendo um trabalho que foi criticado no primeiro momento, que o Fed ficou behind the curve na hora da inflação, mas que conseguiu entregar um soft landing que ninguém acreditava aí, ou seja, subiu muitos juros sem jogar a economia numa recessão. William, rapidamente, antes da gente encerrar, o fundo que você está nesse momento parece aqueles fundos do Zoom, que o pessoal coloca um fundo falso, sabe? Mas eu acho que não é, né? Não é não. É a vista aqui, Miami, né? Brickell Key aqui atrás, tem o Porto de Miami lá atrás e Miami Beach mais para trás também. Lindíssimo, muito bonito acompanhar então e ver ao vivo. É tão lindo que parece falso, adorei. Obrigada mesmo, viu? Bom trabalho para você por aí, boa tarde. Obrigadão, boa tarde.